Queridos, esse ato foi tido por traição. Realmente é um negócio esquisito. A Diná foi desonrada, mas isso aí também, eles dois não tiveram honra nenhuma, porque pegar homens recuperando uma cirurgia e embriagado, quer ter honra, encara um homem sóbrio, né? E dê a ele a condição de estar armado também para se defender. Então, quer dizer, foi uma traição, foi uma desonra, né? Eles pagaram desonra com desonra, tá certo? Foi um negócio assim meio esquisito, né? Ele manchou a reputação, a história de Jacó para sempre, essa atitude dos filhos dele, desses dois filhos. Alguém pode estar perguntando agora o seguinte: e o Rúben, que era o mais velho, por que ele não foi também? Rapaz, se você olhar em Gênesis 37, versículo 22, você vai ver que Rúben, ele não se manifesta a favor de derramamento de sangue. Então Rúben ficou na dele. Quem foi o Simeão e o Levi. A outra questão, pessoas dizem: será que foi só eles dois mesmo? Eu não creio que tenha sido só eles dois, não. Eu acho que eles levaram alguns escravos, algumas pessoas que estivessem debaixo do poder deles, da orientação deles. Não creio que tenha sido só eles dois pessoalmente, não, né? Porque mesmo estando bêbado, mesmo estando, vamos dizer assim, recuperando de uma cirurgia, homem é sempre homem. Eu acho que foi mais gente liderada por eles dois, né? Foi mais gente, foram mais homens, tá certo? Queridos, os Simeão e o Levi, eles foram mais cruéis do que o Siquém. Foi uma desonra cruel, assim, porque é o seguinte: o Siquém, ele desonrou a Diná, tudo bem. Então por que eles não puniram só o Siquém? Por que eles não mataram só o Siquém? Na verdade, eles mataram todos, rapaz, mataram até o pai do Siquém. Olha aí o versículo, Gênesis 34, versículo 27, 28 aí, né? Você vai ver claramente que eles mataram, versículo 26, mataram o pai do Siquém, que é o Hamor, e tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Bom, Diná estava fazendo o que na casa de Siquém? Estava lá. É provável que desde o agravo que ela sofreu, ela não voltou para casa, porque ela sabia que não ia dar certo. Então é provável que ela estivesse lá esperando desenrolar da história. É provável que Diná tivesse conversado com o Siquém e tivesse dito: eu não posso mais voltar para minha casa depois do que você me fez. Você que tem que ir lá e conversar com meu pai e agora reparar isso aí, porque não vai funcionar não. Então, o que acontece é o seguinte: versículo 27 diz que os outros filhos de Jacó, todos os outros, talvez até Rubem tivesse o mesmo, porque os outros filhos de Jacó vieram e saquearam a cidade, né? Eles levaram todas as ovelhas, todos os bois, levaram os jumentos, levaram tudo. Versículo 29, levaram as mulheres. Olha, as mulheres que ficaram vivas, as crianças também. Essas crianças, não sei se são as meninas, se os meninos morreram ou se eles deixaram vivos os meninos, mesmo os que foram circuncidados, porque eu sei que os meninos foram circuncidados. A minha dúvida é se eles foram mortos também ou não, ok? Então, queridos, eles levaram tudo. Essa aqui é a primeira vez que aparece na linhagem de Jacó aqui, essas expressões assim, é muito esquisita essa história, expressão de guerra, né? Saqueou, matou, depois levou os despojos de guerra, como fosse despojo de guerra. Na verdade, sofreram uma afronta e fizeram algo muito pior. Então, uma coisa que é preciso falar aqui, é que no meio dessas coisas que eles pegaram, saquearam as casas, limparam tudo, levaram tudo. Certamente eles levaram objetos de idolatria, né? Vamos dizer assim, imagens de esculturas, eles levaram, porque os cananeus, né, os heveus ali no caso, eles eram politeístas, eles serviam a vários deuses, e a tradição da época era isso. Toda casa tinha alguns terafins, né? E esses terafins tinham valores espirituais e financeiros, e também, vamos dizer assim, para transferência de herança. Eles eram usados, era o mesmo costume do povo que vivia lá em Padã Aram, vamos dizer assim, né? Os arameus. Bom, versículo 30, o Jacó diz para eles: meus filhos, vocês atraíram para mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, porque os heveus agora tinham morrido, mas tinha dois outros povos lá, reconhecidos como os cananeus mesmo, os hititas, né? E os ferezeus, eles eram mais violentos. Então, Jacó diz: se eles se juntarem e vierem contra nós, eles vão acabar conosco. Isso por causa do que vocês fizeram, né? Vocês fizeram isso. E ninguém perguntou a Jacó se devia fazer isso, não, né? Vocês me fizeram ser odiado por todos eles, não? Agora o medo e a vergonha de Jacó, né? A família dele seria vista agora para sempre como uma família traiçoeira, seria mal vista por todos ali e para sempre. Quem é que vai confiar no Jacó? Quem é que vai confiar nos filhos de Jacó? Então os filhos de Jacó respondem para ele assim, para a gente concluir, versículo 31, é isso? Gênesis 34, 31 diz assim: está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta?
Eles estão dizendo aqui o seguinte: pai, então quer dizer que o correto é ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Eles disseram o seguinte: não foi sem motivo que a gente fez isso, mas aí eles não levam em conta a forma como eles fizeram. Acho que eles extrapolaram muito, né? Tinham que punir o Siquém. O pai dele não tinha nada com isso. Os homens todos daquela cidade não tinham nada com isso. Queria punisse o Siquém, não os outros. É o que eu penso. E para a gente concluir essa 19ª semana, eu quero dizer que é a primeira vez na Bíblia, no ano de 1700 a.C., conforme a datação da Bíblia em ordem cronológica, é a primeiríssima vez que aparece a palavra prostituta. Então, prostituição é um negócio antigo, viu, negada? 1700 anos antes de Cristo, nós estamos no ano 2000, isso vai dar 3.700 anos. Então, 3.700 anos atrás, esse termo aparece na Bíblia, primeira vez, fazendo menção de prostituta. É um negócio antigo, esse negócio de vender alegria, vendedora de alegria, né? E é isso aí. Só não é mais antigo do que o sistema de trabalho de agricultura e pecuária. É agricultura e pecuária, isso aí é mais antigo que a prostituição, mas a prostituição aqui aparece aqui. Eu quero também dizer que o termo sodomia, que vem de Sodoma, aparece lá naquele evento em que Sodoma foi destruído 163 anos antes. Ou seja, sodomia, esse negócio, esse termo sodomia, por causa do pecado que eles praticavam ali, né, é mais antigo que a própria prostituição. Ou seja, aparece na Bíblia mais antigo do que a própria prostituição. E a questão que eu não citei é que a prostituição lá também era uma prostituição cultural, vamos dizer assim, era um negócio legalizado, um negócio voltado para a religião, né? Astarte, Asterote, e aí por diante. Os nomes são variáveis, são diversos, né? Bom, queridos, vamos então hoje em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 15. Na Bíblia normal é Gênesis 35, do 1 ao 15. Na Bíblia em ordem cronológica você vai procurar aí na página 82, parte B, 82b, onde está escrito retorno a Betel. Ainda estamos no ano de 1700 antes de Cristo, tá certo? O versículo primeiro diz assim, disse Deus a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar a Deus, ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, isso há 36 anos atrás. Isso eu estou acrescentando para você. Eu só li aqui o primeiro versículo para a gente comentar, depois nós vamos ver uma exigência feita por Deus no versículo 2. Mas é isso aí. Bom, eu quero inicialmente dizer aqui a vocês, comentar aqui com vocês o seguinte: quando a expressão bíblica diz, e disse Deus, eu quero que você entenda que Deus tem muitas formas de falar, né? Uma forma muito comum hoje, que a gente sempre comenta, é que Deus pode falar através de uma intuição. É uma intuição. Nosso espírito é composto por comunhão, intuição e... Bom, sei que alma é emoção mais mente, mais vontade. O espírito é comunhão, intuição e consciência. Consciência. Bebel. Aquela história da TV Diário, né? É a consciência do Bebel. Bom, meus queridos, então Deus pode ter falado através da intuição, pode ter falado através de um sonho, né? O que é mais comum na vida do Jacó é a questão do sonho. Deitou, dormiu, Deus falava com ele. Ele pode ter falado através de uma visão. Deus tem muitas formas de falar, tá certo? Ou pode ter aparecido um anjo, né? Pode ter falado através de um anjo. É muito comum também desde a época de Abraão aparecer um anjo assim, de forma corpórea mesmo, né? O anjo do Senhor, que no caso é o verbo, Logos, é Jesus. Na maior parte das passagens bíblicas só existe uma, onde é o arcanjo Miguel, mas na verdade o anjo do Senhor refere-se massivamente à pessoa de Jesus. As passagens bíblicas, né? Quase tudo referente a Jesus. Então Deus deve ter falado com ele assim, ou através de um anjo, visão, o sonho e aí por diante. Agora, eu quero que você se atenha comigo à narrativa. E disse Deus. Agora, o que Deus disse? Deus disse para ele voltar para Betel. Onde é Betel? Você lembra Betel? Betel não existia. Há 36 anos atrás, Jacó estava saindo de casa para fugir do seu irmão Esaú. Lembram disso na história? Se você lembra. Então ele chegou a um local chamado Luz, né? Uma cidade chamada Luz. Ele não entrou na cidade, ele ficou fora da cidade e dormiu, e teve aquele sonho em que os anjos subiam e desciam, tal. Aí fez lá um pacto com o Senhor. Disse que se o Senhor o levasse em segurança, prosperasse a vida dele e o trouxesse em segurança
para aquela terra que Deus tinha prometido para ele. Então Deus seria o Deus dele, ele faria um templo lá, vamos dizer assim, seria um santuário, aquela pedra que ele ungiu, e no terceiro coisa, ele daria o dízimo de tudo que Deus desse para ele. Vocês lembram desse pacto? Foi um pacto que Jacó fez há 36 anos atrás. Veja bem, conte comigo, ele passou 20 anos em Padan Aram, e então voltando de lá ele passou um ano em Sucote, e agora está com 15 anos que ele está em Siquém, que é a terra prometida, mas ele não foi para Betel. Que interessante, a primeira parte que a gente já fica meio decepcionado assim com a natureza humana, não é com a pessoa do Jacó, mas com a natureza humana. Eu sou um estudioso dessa coisa que a gente chama de natureza, ou natureza. Presta bem atenção, o cara foi abençoado, o tio e sogro dele não matou ele por intervenção de Deus, o irmão dele reconciliou com ele por intervenção de Deus, teve milagre, teve uma coisa e outra, e agora ele está 15 anos na terra da promessa e não voltou lá no lugar da promessa para completar, concluir o pacto, a promessa que ele tinha feito a Deus. O que você está percebendo comigo aí? É a natureza, né, irmãos? Pois é, quando a gente está sendo beneficiado, é fácil a gente esquecer o que a gente prometeu, né? É fácil. Bom, agora Deus está mandando ele voltar para Betel, onde ele tinha feito uma promessa, né? Volte lá para Betel, lá no local onde você lembra que você fez um altar, estabeleça um altar lá, né? Ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Lembra disso, Jacó? Então Deus está mandando ele voltar. E vamos agora concluir esse comentário. Sabe por que Deus agora está falando com Jacó? Não é que Deus estava de malzinho com ele, não. É que Jacó também estava quietinho. Buscar Deus para quê, neguinho? Estou prosperando, estou na terra da promessa, ainda estou em dívida com Deus, mas depois eu cumpro. Sabe a natureza, né? A natureza, tá ligado? Então o que acontece? Ele estava ali na boa, descansando na promessa, até que os filhos dele fizeram algo que não devia, né? Eles viram que a Diná estava desonrada, então em vingança eles, né, fizeram uma trairagem. Eles mataram a traição todos os homens da cidade de Siquém. Por isso Jacó teve que picar a mula, sair de lá. E então Deus disse, provavelmente Jacó buscou a Deus por causa disso, e Deus disse: opa, você está querendo agora minha bênção? Você está querendo que eu te livre? Você está querendo agora que mais uma vez eu intervenha por causa dos seus filhos dessa vez, né, Jacó? Pois é, mas tu lembra que tu me fez uma promessa? Volte lá onde você fez a promessa para mim, volte lá em Betel. Sabe, queridos, eu quero que vocês gravem isso no seu coração. Você que está me ouvindo, grave isso no seu coração. Nós não precisamos ser tardios em cumprir as promessas que fazemos a Deus. Sabe, a Bíblia diz que se você não quiser, sabe, não tem necessidade, não fique fazendo promessa. Deus não se agrada de votos de tolos, sabe? Às vezes a gente está precisando tanto de Deus e a gente quer que Deus intervenha, e Deus vem e faz, e a gente é na maior alegria: Deus, obrigado, mas não cumpre, rapaz, não cumpre a parte que, sabe, que é responsabilidade nossa. Será que só Deus tem que ter uma parte a cumprir? Eu quero que você traga para você, logo de início agora, nessa segunda-feira, essa meditação. Sabe quantas promessas você fez a Deus e agora está descansando e não cumpriu ainda? Vai esperar chegar outra oportunidade para você entrar em aperto, você desesperadamente buscar a Deus para que Deus te socorra, para poder Deus trazer a sua memória que você ainda não cumpriu a primeira parte, ou a parte da primeira promessa que você fez. Sabe, quando tudo está bem, é fácil a gente esquecer que temos promessas pendentes. Mas queira Deus, você não precise de novo do Senhor. Ou queira Deus, você conserte diante dele, diga: Senhor, eu errei, eu preciso cumprir o que eu prometi, então já estou indo. Temos que ser urgentes em cumprir aquilo que prometemos. Ou se não queremos cumprir, então não faça promessa. A Bíblia diz que é melhor você chegar para ouvir do que fazer promessas e não cumprir.